Rádio Bandeirantes. Como é que é seu nome? Meu nome é Virgina Pielli. Você nasceu onde? Eu nasci no Haiti. Quando é que você nasceu no Haiti? Eu nasci 10 de outubro de 1994. Era uma vez um país que ficava numa ilha entre a América do Norte e a América do Sul. O povo desse país era um povo sofrido. Séculos de exploração, de corrupção, de violência. 80% da população vivia na miséria. Um dia o povo desse país recebeu mais um golpe do destino. O que você fazia da vida antes do terremoto? Aí, tava na escola. Tem um lado que caiu, tem as pessoas, irmão, padre, tem as pessoas que morreu, né? Você sentiu o terremoto? Eu senti, porque a primeira vez aconteceu isso, aí no começo eu pensei que é o carro que tá passando. Carro? O carro que tá passando na rua, né? Aí como começa a cair a cadeira, as coisas, as pessoas que estavam em pé na sala, aí eu falo, que é isso? Porque já nunca aconteceu isso, né? Quando você viu o tamanho do estrago, qual foi a sua reação? Aí chorei muito, chorei muito. 3 milhões de pessoas afetadas, 300 mil mortos, casas destruídas, famílias arruinadas, economia despedaçada. Como era possível um país tão miserável afundar ainda mais? Eu estava na feira e quando a gente começa a ver a terra, começa a trombar, todas as casas tá caindo. Aí o filho estava na escola, aí meu irmão também estava na feira. No mesmo dia o governo coloca ônibus para as pessoas que vão em outra cidade. Eu não consigo ficar nem ver, olhar as pessoas na rua. Depois de 2 dias o cheiro fica bem ruim, as pessoas não aguentam. Algum parente seu foi vítima do terremoto? Sim, morreu meu pai. Eu também caiu um broco aqui, aí eu fiz uma tatuagem para não parecer. Caiu o quê? Um tijolo caiu em cima de mim na rua. Quando eu cheguei aqui eu fiz uma tatuagem de um coração em cima dele para não ver, porque eu não consigo lembrar dessas coisas. A vida era boa antes do terremoto? Tava boa. O que você fazia? Lá eu trabalho no Coca-Cola, nós fabrica, bebida, tudo isso, entendeu? Se os capital quebrar, quase todo o país quebrar. Então, por isso, porque eu trabalho no capital do Haiti, no fábrica do Coca-Cola, tudo isso, tá quebrado, desempregado, tem que sair fora para ver se reconstruir sua vida, né? O povo da ilha então fugiu do caos. Quem ainda tinha um pouco de dinheiro entregou tudo para os coiotes, pessoas que facilitam a entrada em outro país. 5 anos depois, num outro canto do mundo, na encosta da cordilheira do Himalaia, a dor visitou uma outra nação pobre. Os haitianos que fugiram de seu país devastado assistiram perplexos às imagens de um Nepal destruído por um terremoto de quase 8 graus. Para mim tem que ser corajoso para subir isso, tem que ser muito corajoso e não falar assim, aí o terremoto acaba tudo, meu sonho está acabando, não. Aí tem que trabalhar mais para conseguir o seu sonho mais para frente. Eu acho que todo país tem que fazer uma vaquinha, não? Tem que fazer uma vaquinha para ajudar os outros pessoal que passam mal lá, que morreram, as coisas assim, a outra. Não é assim? E ouça agora o que pensa o padre que acolhe imigrantes em São Paulo sobre a tragédia que atingiu os nepaleses. Os estudos que a ONU fez nos últimos anos, os impactos de calamidades ambientais estão provocando migrações sempre maiores. O fato do tsunami, anos atrás, o terremoto do Haiti e muito mais, as mudanças climáticas também vêm determinando isso, na África também. Então podemos dizer que com certeza isso vai provocar um fluxo migratório. Agora, o tipo de proporções não sabemos e não sabemos também a direção. O número de feridos no terremoto do Nepal passou de 14 mil. O número de mortos beira os 7 mil. Como ficará o país após a tragédia, ninguém sabe. Mas olhando para a história dos haitianos que recomeçaram a vida, arriscaremos a dizer que o caminho será longo.
A maioria dos haitianos que vieram e que ainda vêm para o Brasil sai da capital, Porto Príncipe. Eles vão de ônibus até Santo Domingo, a capital da República Dominicana, um país vizinho que fica na mesma ilha. Depois eles voam para o Panamá, pegam um ônibus ou um avião para Quito, no Equador, então passam por várias cidades do Peru até chegar no estado do Acre, no Brasil. A nossa história começa com a saga da haitiana Abel Martini, de 30 anos. Eles pegaram nosso dinheiro, pegaram nosso celular, que eles falam que a polícia vai pegar, eles pediram para guardar para nós. Eles foram roubados. Eles roubaram, eles falaram quando nós chegamos no Acre, eles vão devolver. Aí eles não devolveram, eles ficaram com dinheiro com celular. Quem são eles? Os bolivianos que fiz isso com nós. Chegaram com o que no Acre? Eu cheguei sem nada, com minha mala só, sem dinheiro. Aí quando eu cheguei, eu pedi ajuda para minha família, de novo. Temos mulheres, outras que estas quadrilhas tiram a roupa das mulheres, deixam elas peladas, para ver se na roupa tem dinheiro escondido. E até, quer dizer, a falta o respeito para a dignidade da pessoa. Homens que me contaram que ficam trancados até que remessas do Haiti cheguem com dinheiro para pagar e poder sair destas prisões, podemos dizer. Quando finalmente chegou em São Paulo, a Abel foi acolhida por um projeto da Igreja Católica voltado para imigrantes. A chamada Missão Paz existe em mais de 30 países. Na capital paulista é liderada pelo padre italiano Paolo Parisi. A gente percebe muitas vezes que estamos fazendo até o que o Estado deveria fazer. Desde o terremoto de 12 de janeiro de 2010 até o fim do ano passado, 46 mil haitianos entraram no Brasil, segundo o Ministério da Justiça. Cerca de 25% passaram pela igreja do Padre Paulo. Típico das redes de migração. Vem o primeiro grupo, dá certo, começa a chamar o colega e cria uma bola que vai crescendo. Agora, em nível estatístico, é interessante, um discurso em geral, o Brasil não está com um grande fluxo migratório, porque não chega a 1% da população. Pode parecer números muito grandes, mas comparado em nível mundial, a média mundial é de 3%. E sem contar países como Itália, Alemanha, Estados Unidos e outros, que chega a 10%, 15% da população local. Um exemplo, em 1901, o Brasil estava com 10% da sua população migrante. 115 anos depois, não chega a 1%. Então, apesar de parecer um grande fluxo, na realidade é muita pouca gente. Segundo o padre, atualmente entram no Acre entre 40 e 60 haitianos por dia. E eles acabam superlotando o abrigo montado para recebê-los em Rio Branco. O local comporta 250 pessoas, mas em média costuma acolher 800. O Acre é apenas uma escala na longa viagem. O ponto de chegada geralmente é o sudeste e o sul do país. Onde a gente está agora, padre? Agora estamos num salão que na realidade é um salão de entrada aqui para ter acesso aos diferentes serviços da Missão Paz, documentação, mediação, trabalho, saúde, etc. É um salão que de noite hospedamos 70 haitianos em média, porque para não deixá-los na rua, não deixá-los fora, então a gente dá um jeito, damos comida. Cheio de mala aqui, cobertor. Sim, realmente tem muita mala, a gente dá cobertores para eles se proteger do frio. É um lugar improvisado. E o que eles ficam fazendo nesse meio tempo aqui? Então, a gente vai verificando se precisa fazer carteira de trabalho, colocamos fazer curso de português já logo que chega, porque é fundamental poder aprender e falar português. Se não tem CPF, ensinamos como fazer, então questões que eles estejam com toda a documentação em dia para poder trabalhar. Cerca de 180 haitianos costumam dormir nos abrigos da Missão Paz, em São Paulo. Eles ficam no máximo uma semana e meia e depois vão embora em busca de independência. Diariamente chegam na igreja de 10 a 20 haitianos. Mas cerca de um mês atrás, todo dia chegava um ônibus lotado. Lembramos que o Ministério da Justiça passou verbas para o governo do Acre, milhões, para o governo do Acre alugar, fretar ônibus e fazer chegar em São Paulo.
Um mês atrás, o governo do Acre não conseguiu mais fazer isso por causa da dívida com as empresas. A dívida chegou nesse momento a mais de 3 milhões. Então as empresas não aceitaram continuar a transferir imigrantes. A maioria são haitianos, um pequeno grupo senegalês. Isso começou a aumentar o número, chegou quase a 900 haitianos em Rio Branco. E aí eles começaram a se virar sozinhos. Há um ano, o governo de São Paulo criticou o Acre por enviar sem avisar esses ônibus cheios de imigrantes desinformados. Tivemos caso que a pessoa chegava aqui, fazia ver o papel e perguntava, logo que chegava, onde fica Ji-Paraná? Então imagina, veio para São Paulo para descobrir que fica longe de Ji-Paraná, quando do Acre era muito mais perto. Agora, sem o ônibus de graça, cada um compra a passagem para onde quiser. Em Rio Branco, a capital do Acre, tem tanto haitiano que uma empresa de transporte está dando desconto de 20% na passagem. Há um ano, quando os haitianos ganharam passagem de ônibus do governo do Acre e começaram a chegar em maior número na capital paulista, o governo do estado e a prefeitura viram a necessidade de criar programas de acolhimento, que já estão funcionando. O coordenador de política para migrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Paulo Willis, contou que a Prefeitura de São Paulo também dá assistência para outras entidades que desempenham esse papel. É uma série de entidades que trabalham com migrantes na cidade de São Paulo. Inclusive, os próprios imigrantes se organizam para acolher seus compatriotas. Então, por exemplo, os nigerianos, eles estão aqui na Rio Branco numa igreja evangélica. Então, nós estamos fazendo um trabalho com eles justamente para incluí-los nos cursos de português, para que possam ter uma qualificação e também na empregabilidade. Você tem a Mesquita, por exemplo, que acolhe os sírios, né? Você tem isso, a Mesquita do Pari, lá de Santo Amaro. Tem, por exemplo, a Mesquita da África Negra aqui na República, que faz todo um esforço. E a Prefeitura de São Paulo, de alguma forma, vem tentando articular, apoiar na medida das possibilidades a cada um desses grupos. O Ministério da Justiça do Governo Federal diz que os imigrantes haitianos são cobertos pelas garantias, direitos e deveres reconhecidos no Regime Geral de Imigrações. O governo apoia as estratégias de acolhimento no Acre e em São Paulo, mas o representante da Prefeitura acha que é preciso ir além. Não podemos fazer uma política simplesmente de criar abrigos na cidade de São Paulo. Nós temos que questionar o modelo justamente de que essa migração está acontecendo. Então, por exemplo, por que ele não sai com um visto lá de Porto Príncipe e vai direto para um emprego, né? Tanto funcionários da prefeitura como do governo estadual pregam que o país precisa facilitar a emissão de carteira profissional para os imigrantes. Hoje, quem vem de outro país só consegue o documento em um posto do Ministério do Trabalho, que não tem em todas as cidades. Essa é uma das queixas da representante da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, a Juliana Armedi. Ela quer que o governo federal autorize as prefeituras e os estados a emitirem a carteira de trabalho para os imigrantes, assim como já fazem para os brasileiros. Será que vai ter um posto do Ministério do Trabalho em São João da Boa Vista, onde, por exemplo, tem um monte de imigrantes em São Paulo? Não, essas pessoas têm que viajar até Ribeirão Preto. Então, assim, veja, são desgastes desnecessários que um brasileiro não precisaria ter, mas que o estrangeiro, por conta de uma incompreensão política, ou talvez pela falta de vontade política, em construir parcerias com estados e municípios em todo o país, acaba causando um prejuízo gigantesco para aquele imigrante. Quando eu sou rico, fica mais fácil, eu posso pegar o carro e viajar, e buscar meus documentos ou contratar alguém que faça isso por mim. Agora, quando eu não tenho condições econômicas, quando eu não conheço os mecanismos para solucionar os meus problemas, fica mais difícil. Em março desse ano, inconformados com a espera de 45 dias para conseguir a carteira de trabalho, o Ministério Público Federal em São Paulo e a Defensoria Pública da União ajuizaram uma ação para garantir a emissão do documento para os imigrantes em, no máximo, 15 dias. Quando eu não tenho condição de cidadania mínima e quando eu vou trabalhar sem carteira de trabalho, qual é a consequência disso para qualquer pessoa? Violação de direitos, ora. Algumas pessoas, um domingo de manhã, vieram aqui, vizinhos da igreja, e falaram que um ônibus foi na direção de Araraquara, cheio de haitianos. Então a grande dúvida ficou,
Será que levaram para a questão do corte da cana, algum trabalho deste tipo? Será que o trabalho é formal ou informal? Ficamos com muita dúvida e suspeita sobre isso. Entre 2013 e 2014, pelo menos 230 imigrantes haitianos já foram resgatados de trabalhos em condições análogas à escravidão no Brasil. O Ministério do Trabalho foi questionado pela reportagem da Rádio Bandeirantes sobre as dificuldades que os estrangeiros enfrentam para conseguir uma carteira profissional no país. Mas nenhuma resposta foi dada. Esse fluxo migratório ele tem um índice alto de pessoas com qualificação técnica ou acadêmica. Nós temos exemplos de uma pessoa, um cirurgião, né, neurocirurgião, que trabalhou no supermercado por 8 meses como caixa. E o dia que a gente foi fazer visita, porque a gente vai fazer visita depois que eles estão empregados após o 3º mês, o dia que eu fui fazer visita, a fila dele era maior. E aí eu falei, nossa, a fila dele tá maior, né? E fiquei meio assim me perguntando o porquê. E aí descobri rapidamente que a fila dele era maior, porque ele era mais rápido, porque ele é muito carismático e porque as pessoas queriam passar com ele para trocar uma palavrinha ou outra em francês. Cada ser humano é uma riqueza. Encontrar o outro que é de outra cultura, outra tradição religiosa, é sempre uma grande riqueza. Me conheço melhor e conheço melhor o outro. Então, para mim, é uma grande oportunidade de crescimento. Eu não vejo o outro como uma ameaça, o outro como uma riqueza. A Missão Paz é aquele trabalho liderado pelo padre Paulo Parisi. A Missão Paz já existia bem antes do terremoto no Haiti e ajuda os imigrantes a encontrarem trabalho. É a Ana Paula Cafeu quem toma conta dessa área. Ana, o que é o departamento que você toma conta? Aqui é na Missão Paz o Eixo Trabalho. O Eixo Trabalho é um movimento onde favorece o ponto de encontro entre imigrantes que são atendidos aqui pela Missão Paz e empregadores que também sempre vieram aqui na Missão Paz em busca de pessoas para o trabalho. E como é que é o critério para destinar quem para tal empresa? Como é que funciona essa divisão? Os critérios, eles são... As duas partes precisam passar por um treinamento intercultural. Esse é o primeiro passo. A pessoa interessada, seja imigrante ou seja empregador, ele passa por uma intercultural, que é uma palestra intercultural. Por imigrante, ele vai receber informação acerca de como funcionam as nossas leis trabalhistas, de qual a melhor maneira dele se desempenhar aqui a partir da nossa cultura, entre outras dicas. E para o empregador, ele recebe informações acerca dessa... É uma palestra humanitária, onde ele se percebe como ser humano tal e qual o imigrante, e que o imigrante, então, é uma pessoa, não é de plástico, e que também ele recebe informação a respeito da documentação, como é que funciona a contratação. Ernest Souza Lapartins, I'm here right now. Monsieur Etienne Fernanda Azambi. Na Igreja Nossa Senhora da Paz tem um salão onde toda terça e quinta as pessoas que oferecem emprego se encontram com quem procura emprego. A gente visitou esse salão num dia bem movimentado. Tinha famílias da Bolívia, da Nigéria, do Congo e, claro, do Haiti. Todo mundo com uma caderneta azul na mão, a carteira de trabalho. Dependendo do salário oferecido, o clima pode esquentar entre os concorrentes. Nós vimos até um princípio de briga. Em uma das mesas de plástico onde os empregadores recolhiam currículos e entrevistavam os candidatos, nós encontramos a Arlete Youssef e o Rogério Souza, representantes de um condomínio que oferecia vaga de auxiliar de serviços gerais. Eu já tenho uma pessoa contratada, né? Eu vi pela internet. O que você está achando? Do funcionário eu estou gostando, mas tem alguns aqui que parece que já pularam muito de emprego, né? Na realidade, eles têm muita necessidade do trabalho. Eles se jogam, né? Pra ver se conseguem realmente. E vamos ver o que dá, né? Tinha um monte de gente em volta da mesa. E aí agora eu volto na quinta-feira para realmente conversar com eles com um pouco mais de tempo. É difícil conversar com eles por conta das dificuldades do idioma? Um ou outro só, mas a maioria deles já falam bem um portunhol, vai? Como é que eles vendem a sua imagem?
dizendo que fazem tudo. Isso é bom? Tem que pagar para ver, porque eles precisam, nós também. O salário? Tá R$ 1.200 de um pouquinho para cima. Tem mais os benefícios, vale transporte, ticket, cesta. Eles ficam encantados quando você fala que você pode ir no supermercado e fazer uma compra. É interessante isso, né? Por que contratar um imigrante e não um brasileiro? Porque dá a impressão que eles querem trabalhar, né? Os brasileiros estão exigindo muito, né? No sul do país, principalmente no interior de Santa Catarina, a moda agora é trabalhar em frigoríficos. Cada empregado recebe R$ 930 por mês e ganha alojamento e alimentação. Sem despesas com moradia e comida, dá para mandar dinheiro para os familiares que ficaram no Haiti. Mas dependendo do emprego conquistado, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, seja no Paraná, seja em São Paulo, às vezes, mal dá para comer. Aí eu fiquei 3 meses, eu só recebendo R$500 por mês. Aí eu tava pagando meu aluguel 450. Eu choro muito quando eu recebi R$500. Depois que eu paguei aluguel, eu fiquei com 50. Eu não tenho dinheiro para mandar para meu filho. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. Pense no Haiti. A Juliana Armedi, da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, critica a postura das empresas que abusam da boa vontade do estrangeiro. Por vezes, quem vai contratar, quem vai buscar a mão de obra deles, acha que é imigrante. Então a gente não precisa pagar todos os direitos sem pagar, o pessoal vai aqui trabalhar por qualquer valor. Isso é um pouco de preconceito, né, ao meu ver. E segundo, um descaso com as responsabilidades que você tem que ter com as pessoas, os compromissos, você como empresário, você como alguém que vai intermediar uma mão de obra, as responsabilidades que você tem com o trabalhador. No ano passado, em São Paulo, as empresas da construção civil eram as que mais contratavam. Um dos trabalhadores era o jovem Onel Selves, de 24 anos. Eu sou amador de armação. Armador, na construção. Na construção. Eu tô de boa, agora eu tô seguro de emprego. Porque já tem 1 ano e pouco no emprego. O emprego mandou embora, tô sossegado agora. Tá no seguro, tá sossegado? Seguro, sossegado. Tem que arrumar outro, hein? Eu vou arrumar agora. Acabar o seguro, uma hora. Vai acabar, porque pra mim não pode arrumar qualquer empresa. Que tipo de emprego que você tá procurando? Construção mesmo, porque já acostumou o trabalho e tudo. Paga aluguel? Paga. Quanto é que você paga de aluguel? Eu pago 600 de aluguel, eu e minha esposa. Tem filho? Tem, não é aqui. Qual é a idade do seu filho? É um filho, 2? 2. Meu filho tem 3 anos, 4 anos. Quem mais que ficou lá? Ficou... Pra mim, eu fiquei só um irmão, pequenininho, 3 anos lá. Todo outro, Estados Unidos, na França. Eu tô aqui. Esse ano, quem mais emprega são as empresas que prestam serviço, principalmente de limpeza. Nessa semana, por exemplo, uma terceirizada que cuida da coleta de lixo e da varrição de rua em São Paulo empregou 49 haitianos com o estímulo da prefeitura. Também estudar é muito difícil, porque na hora eu trabalhar, sair da casa da manhã, 5 horas, chegar lá nos prédios aí, 7 horas, depois ter que fazer hora extra para ganhar um dinheiro bom, né? Então não dá tempo para estudar. Típico paulistano já, né? Mas nem todos viram empregados. Tem gente que montou o próprio negócio, igual a jovem Virginia Pierre, de 20 anos, que com a ajuda dos pais se estabilizou em São Paulo. Nas horas vagas, ela cuida de uma associação de haitianos na capital, mas no horário comercial, ela arregaça as mangas. Eu tenho um box no Brás, eu vendo de sapatilha. Lá, pra mim, eu acho super legal, né? Mesmo no tempo não tem movimento, mas quando tem movimento, eu acho super legal. Aí tem 2 meninas brasileiras que trabalham comigo lá. O box é seu? Primeira experiência de trabalho também, para saber o que é o trabalho. Eu trabalhei aqui para saber o que é um trabalho, como que é. Eu fiz o curso Finance online, pela internet, para saber como se organizar o comércio, o negócio. Outros conseguem ter o próprio negócio e ainda trabalhar com carteira assinada. Ouça o exemplo da Abel Martini. Ela cuida da loja dela de dia
e é babá de noite. Ela assinou a carteira 1.200 para trabalhar de segunda a quinta. Aí eu fico afoguista, eu recebi por fora a afoguista. Dá mais. Às vezes dá 1.950, às vezes dá 2.000. Se tiver o feriado, ela paga 150. Depende o mês. E aí você conseguiu investir e mandar dinheiro pro pessoal lá no Haiti? Sim. Com esse trabalho é melhor para mim. E o que você fez com o dinheiro que você conseguiu guardar? Eu estou guardando dinheiro quanto meu filho tem visto para me comprar passagem para ir buscar eles. Pense no Haiti, reze pelo Haiti, pense no Haiti. Esse fluxo migratório é um fluxo que traz para dentro do nosso país uma das coisas que eu acho mais bonito, que é uma consciência de liberdade com relação ao trabalho. Trabalhando, ele vai conseguir sim a própria independência. This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom. Venez participer avec nous, tous les Haïtiens qui sont ici au Brésil. C'est plus nécessaire pour nous de vous voir, les gens, nous qui sommes les Haïtiens, de prendre un petit déjeuner avec nous et de boire quelque chose avec nous tous e venez fêter ensemble avec nous. Agora do francês traduz para o português. Ai, convidamos os haitianos que estão no Brasil para participar conosco numa festa da bandeira 17 de maio, a partir do meio-dia, e vai ter uma comida de 2, 3 horas da tarde, comer e beber conosco, dança conosco. Onde? Lá no Agricério, número 225, na Liberdade, Bahia. Eles sobreviveram a um terremoto que matou 300.000 pessoas. Atravessaram o mar, atravessaram países de pessoas hostis, perderam dinheiro, muito dinheiro, tiveram medo, tiveram fome, tiveram sorte. E agora, num país tropical e dizem abençoado por Deus, eles só querem viver em paz. Ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso. Aqui todo mundo torce pro Brasil, mas o time aqui a gente torce pro Corinthians. Eles agora torcem pro nosso futebol, falam a nossa língua e usam até as nossas gírias. Eu acho que todo país tem que fazer uma vaquinha, não? E idolatram os nossos astros. Eu gosto da Paula Fernandes. Cada um de nós compõe a sua história. Mas no fundo do bolso, no fundo da bolsa, sempre vai ter uma lembrança da terra natal. O que tem no seu celular aí? As músicas de lá dos haitianos. Coloca uma pra gente ouvir. Quem que é? Esse é um grupo que chama Tropicana. Tropicana da Haiti. E no fundo do coração desses haitianos, mora a coisa mais importante, universalmente a coisa mais importante de todas, aquilo que dá sentido a todo o trabalho, a todo o esforço. A menina tem 14 anos, o menino tem 8 anos. Eles estão com muita saudade de mim, eu também estou com saudade deles, que eu não posso ir lá agora. Por quê? Porque eu quero que eles tenham visto na hora que eu ir lá para vir junto com eles. Porque eu não vou voltar a morar lá, eu quero eles morar aqui comigo. Faz quanto tempo que você não vê os seus filhos? 5 anos vou fazer. Vou falar obrigado para todos os brasileiros que ajudam nós. Eu queria falar para eles comporta bem, para eles conseguirem um emprego, para eles conseguirem viver.
IT.